Olá para você que acompanha o Correspondente Portal de Notícias. Na nossa edição de hoje do Correspondente Diário, nós vamos falar sobre habitação. Por isso que está conosco hoje a diretora de habitação aqui de Carazinho, a Kátia Soares Alberti. Kátia, bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco hoje. Bem-vindo, muito obrigada a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre habitação de interesse social. Muito bem. Primeiro nós vamos falar sobre a conferência, né, que está se aproximando. Eu queria que tu esclarecesse então para quem está nos acompanhando que evento é esse e por que ele é importante. Tá, agora, semana que vem, dia 24, vai ser a nossa conferência das cidades. É a nossa 6ª conferência, né? Então, é uma das exigências do Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, que a cidade faça a sua conferência, né, municipal. Que depois vem começa pela conferência municipal, depois é escolhido 6 delegados que vão até Porto Alegre, que é a conferência estadual, e depois lá é escolhidos mais pessoas para ir até a Brasília para decidir as políticas públicas de interesse social de habitação. Por isso que é importante, né, que todos participem da nossa conferência dia 24, começa às 8 horas na Câmara de Vereadores, das 8 da manhã até às 5 da tarde, e vão ser debatidos vários eixos, né, de interesse da nossa população. Vamos ter os eixos de articulação, né, entre os principais setores urbanos e como planejamos as políticas públicas, né, não só de moradia, mas também da nossa mobilidade aqui do nosso município. Então, vai ter os nossos espaços, vai ser debatido habitação, justiça social, integração dos territórios periféricos, o saneamento básico e a saúde ambiental, espaço público, mobilidade urbana e acessibilidade, que quer dizer o quê? Espaços mais inclusivos, né, a gente vai debater. No segundo eixo, nós vamos ter gestão estratégica e financeira, né, a participação social nas decisões urbanas. No terceiro eixo, grandes temas transversais, né, que seria o planejamento urbano, desenvolvimento territorial e a sustentabilidade, porque você sabe que a nossa cidade ela tem várias sangas, né? E tanto que nós temos vários inquéritos civis por causa das pessoas que estão em situação extrema, morando quase praticamente dentro da sanga, e quando tem chuvas, como está acontecendo essa semana, tem inundação por toda a cidade. Então, a gente tem que pensar políticas públicas voltadas para essas pessoas que estão lá. E também vamos ter o eixo da segurança pública, né? Que vamos ter um representante da Brigada Militar e do nosso trânsito que vai debater neste espaço. Hoje, nós temos convidados para participar, né? Vai ser no primeiro eixo a nossa advogada Linara e a Iandra, que vão fazer a articulação. No outro eixo do saneamento básico, vamos ter o Giovanni Fiorese e a Camila. No outro eixo, vamos ter espaços públicos e mobilidade, vai ser a arquiteta Diandra. Financiamento e parcerias, vai ser o Daniel Chu e a secretária Munira. Na segurança pública, nós vamos convidar uma lá da Brigada Militar e uma pessoa do trânsito, que nós ainda vamos convidar hoje, porque a nossa conferência ela foi bem rápida, né? Porque eu fui a Brasília faz 2 semanas e uma das exigências lá do Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, era ter conferência. Nós temos um município com mais de 90 anos e nunca foi feita uma conferência. Foi feita uma conferência em 2016, mas ela não teve validade. Então, nós somos um município que não tem conferência da cidade legal e registrada. Então, por isso, da nossa pressa, porque quando eu fui lá, me cobraram, né? Como um município de mais de 90 anos não tem uma conferência. Como que não fez o debate das políticas públicas voltado do interesse social de habitação? E é a partir daí que a gente tem acesso também a recursos, aos programas federais, né, tão importantes. Principalmente que o nosso município de Carazinho não está credenciado em nenhum, né, nem estadual e nem federal. A gente está tendo uma luta bem grande para fazer esse credenciamento. A gente começou esse ano, 2025, com esperanças, né, de trazer novos empreendimentos. A gente teve que dar uma parada. Por quê? Nosso município ele cresceu de dentro para fora. As nossas áreas que a gente tem interesse em fazer habitação de interesse social, de baixa renda, porque a gente tem que pensar nas pessoas que não têm como pagar. Verdade. Primeiro, depois pensar nas outras que têm um pouquinho mais de condição. Nós não temos áreas consolidadas. E para ter um empreendimento Minha Casa e Minha Vida, faixa 1, 2, 3 e 4, tem que estar perto de equipamentos públicos. E as nossas áreas estão distantes, não estão capacitadas nem viáveis para isso. Então, a gente tem que fazer... Temos uma área, estamos fazendo o trabalho em cima para credenciar ela
para a gente poder ter financiamento, porque como que a prefeitura vai construir um empreendimento com recursos próprios? Nós estamos falando de milhões, né? Porque e equipamentos públicos, Kátia, para quem não sabe, né, o leigo, são os postos de saúde, são escolas. Escola de educação infantil, CRAS, tem que estar no mínimo 1 quilômetro. Então, as nossas áreas que a gente tem hoje, que a gente tem interesse, elas não estão consolidadas. Então, a gente está trabalhando para que ela seja consolidada, porque assim, temos várias áreas pequenas. Pequenas não nos ajuda, por quê? Uma área pequena, eu vou construir 10, 15 casas, não me resolve o meu problema. Eu preciso habitação de interesse social, mais de 1.000 casas. Sim. Hoje a nossa realidade é quase desesperadora. Desde 2012 a gente não constrói um empreendimento de grande porte para entregar para as famílias. Então eu preciso construir pelo menos mais de 200 casas. Então, numa área pequena dentro da cidade não vai caber, não tem como, não existe. Então, a gente está consolidando áreas no entorno. Isso é um estudo que vocês estão fazendo para ver aonde é possível construir? Nós tivemos que voltar algumas casas para trás, porque a gente pensou que era mais fácil. Mas daí, como não tinha sido feito nenhum planejamento posterior, né, anterior, não foi feito nenhum planejamento a longo prazo, a gente tem que voltar. Porque quando a gente foi apresentar as áreas para a Caixa não aprovou. Então, a gente teve que voltar para trás para ver como é que a gente faz para legalizar primeiro as áreas, para depois pensar em projetos. E a gente está bastante preocupado porque a gente acabou descobrindo vários problemas nos projetos habitacionais já existentes. Então, a gente teve que parar o que a gente estava fazendo, de procurar a área, de ir atrás de projetos e recursos para novas casas e olhar para aquelas que a gente já tem construída no nosso município, que estão com um monte de problema. Famílias sendo retiradas dos imóveis por falta de pagamento. Então, eu não posso pensar, eu preciso pensar nas famílias que não têm onde morar, mas eu também tenho que pensar naquelas famílias que, desde 2012, estou botando dentro dos empreendimentos que estão sendo despejadas. E aonde essas famílias vão ficar? Então, a gente teve que parar um pouco, arrumar a casa, que eu acreditei que estaria mais arrumado, no fim não estava, voltar para o trabalho social, organizar o que já tem para poder pensar nos próximos. E aí com aquela preocupação, né? Ano que vem, ano eleitoral, para tudo novamente. Então a gente está no ano 2025, assim, que a gente não sabe aonde pegar primeiro. Pensando no que está para ser retirado, os problemas que já temos, e vários, né? E mais o ano que vem, ano eleitoral, que para tudo a gente não consegue fazer nada, mas vai ser um ano para a gente planejar para que 2027 seja melhor, com menos dificuldades. E onde são essas áreas que vocês estão trabalhando para regularizar? Nós temos uma área ali na Avenida São Bento, muito boa, 27 hectares. Daria para fazer um projeto muito bom ali, só que ela está indo... Próxima saída para São Bento ali? Isso, só que ela é uma área rural ainda, então nós temos que ver para botar no plano diretor, uma área de interesse social muito boa, dá para fazer 700 casas. Porque assim, a gente não quer mais dar nem apartamento, nem casa geminada, porque isso é ainda uma discussão muito grande do trabalho social. Como a gente coloca famílias de várias partes da cidade em um lugar só e fecha elas. Então, eu estou lidando com isso, eu sou assistente social aqui no município há 12 anos, quando eu vim para cá, eu já vim como responsável do Minha Casa Minha Vida. Então, eu sei muito bem qual é o problema de botar pessoas, famílias de várias áreas, de vários locais, dentro do empreendimento com casa geminada ou apartamento. São realidades diferentes, né, Kátia? Não dá para... Eu sempre digo, é como segregar famílias, tirar lá da Ouro Preto e botar lá no Floresta. Daí não tem vínculos, daí estão tudo fechado, lá dentro de um condomínio fechado, a gente quer fazer loteamento, como foi feito lá na Cantares e Planalto. Infelizmente é bem distante, hoje a cidade está crescendo, mas mesmo assim é distante, Planalto e Cantares ainda locais muito difíceis de acesso. A gente quer fazer casas mais fáceis, né? Que tem o terreninho, tem a casa, que não sejam geminadas. Por isso, desse interesse dessa área ali na Avenida São Bento, que é uma das únicas áreas ainda. Então, duas áreas, uma perto da outra, e são as únicas no tamanho e acesso perto de equipamentos públicos, perto de um monte de coisa que é de importância. A família pode ir a pé para o centro. Sim. E perto de empregos, né? Porque a gente tem que botar as famílias não tem emprego para sobreviver. As casas pagam um pouquinho, mas tem que pagar.
E olha, eu tenho mais de 60 famílias com problema na Caixa porque não conseguiram pagar R$80. Essa é a realidade nossa das famílias que estão com problemas bem sérios lá na Justiça Federal. Como é que está esse processo, Kátia? Eu sei que você conseguiu mais prazo, né, para tentar achar uma solução. Sim. Lá junto à Justiça Federal. A gente teve uma conversa logo depois que eu voltei de Brasília, com a Justiça Federal, com o juiz, que, graças a Deus, um juiz que tem uma visão, o juiz Márcio tem uma visão, assim, humana. Então, conseguimos mais prazos, né? 3 meses para fazer o diagnóstico do porquê que essa família não conseguiu pagar. E também verificar se essas famílias ainda estão lá dentro, porque vocês sabem que a gente teve uma rotatividade mais de 60% dentro desses condomínios. Teve casas e apartamentos que morou 6 famílias diferentes. Que eles, infelizmente, tem famílias que não se adaptaram ao bairro. Não tem parente, não tinha com quem deixar os filhos e acabaram voltando da onde vieram. Infelizmente aconteceu isso. Então, tem famílias que não estão mais no empreendimento, que estão com problema na Caixa. E essas famílias, infelizmente, não tem o que a gente possa fazer. Perdeu o direito à moradia, Sim. Nunca mais vai poder ter Minha Casa Minha Vida, nem vai ser auxiliado pela Prefeitura. Porque a gente só consegue uma vez. Bom seria se a gente pudesse auxiliar várias vezes, mas não é a nossa realidade. E daí a gente está fazendo o levantamento junto aos síndicos. Essa semana passada a gente teve reunião com todos os síndicos, a gente está fortalecendo novamente o trabalho social com os síndicos, que é importantíssimo a Prefeitura ter diálogo com os síndicos. Que o síndico nada mais é a pessoa que foi eleita por todos os moradores para representar o condomínio. Porque como que eu vou falar com morador? Não, preciso conversar e valorizar esse síndico. Então, foi chamado, todos eles vieram. A gente está estabelecendo novamente o diálogo com eles para que eles sejam nossos parceiros e a gente também seja parceiro deles. Então, eles estão trazendo agora as relações das famílias e daí começa, na outra semana, o censo dos condomínios, né? Então, a gente vai lá nos condomínios e vai visitar casa por casa para saber quem está morando na casa. Daí aquelas famílias que não saíram, que infelizmente não conseguiram pagar, a gente vai auxiliar. A gente está procurando alternativas para que esse processo pare. Mas para o processo parar tem que ser quitada a dívida. Sim. A Caixa é um banco. O programa pode ser lá do Ministério das Cidades, mas a Caixa é um banco, o interesse dela é receber para quê? Não para lucro, não tem lucro nenhum no Minha Casa Minha Vida, mas sim para ter esse dinheiro para construir outros empreendimentos, tanto aqui na nossa cidade como fora. Então, o interesse da Caixa é receber e nós de achar um jeito dessa família conseguir pagar esse pouquinho que ela deve. Pouquinho que não é pouquinho para muitas famílias, né? 2, 3, 4 mil reais não é pouquinho para uma família que vive com menos de um salário mínimo. Existe a ideia da Prefeitura, de repente, fazer esse aporte financeiro de alguma maneira? Isso é viável juridicamente? A gente está procurando alternativas, porque, infelizmente, o superintendente da Caixa disse que foi a primeira vez em 7 anos que ele vê empreendimentos Minha Casa Minha Vida sendo despejados por falta de pagamento. Isso foi uma inércia até do nosso próprio município, na época, que quando foi chamado a interagir no processo, disse que não tinha interesse. E daí as famílias ficaram descobertas, Sim. desassistidas. E assim, recebe uma notificação. Hoje uma pessoa que não tem hábito de receber uma notificação da Justiça, não consegue nem ler o que está escrito, nem compreende. Muitas vezes as pessoas receberam a notificação que estavam com problema, não tiveram orientação, não foram atrás, perderam a sua casa. Aí assim, mas a Prefeitura já fez a sua parte, já deu a casa, já fez o trabalho social, que perdeu a culpa do morador. Não é bem assim. Nós temos que pensar que o trabalho social, quando a gente ganha um empreendimento, quando a gente consegue habilitar o município no empreendimento Minha Casa Minha Vida, é para sempre. Não é 10 anos. Passou 10 anos, eu não tenho mais a Prefeitura não tem mais obrigação, o Departamento de Habitação não tem mais a obrigação com as famílias. Não é bem assim. A gente, desde que constrói um tijolo aqui, que é Minha Casa Minha Vida, é um empreendimento da Prefeitura e da Caixa de responsabilidade para toda a vida. São famílias, são carazinhenses que estão lá. Então, o nosso trabalho social é para a vida toda. Então, o município devia ter sido atuante nesse processo. Tanto que eu fiquei 6 anos no departamento, era atuante. Como assistente social, era atuante. Eu imprimia o boleto para o morador. Quando o morador estava com problema, a gente ia na Caixa, negociava. A gente fazia
rifa para ajudar a família, a gente pedia doação. A gente nunca deixou em 6 anos nenhum empreendimento ser despejado por falta de pagamento. A gente sempre negociava com a Caixa porque a gente tinha esse diálogo. Depois que eu saí, que eu fui para assistência e depois fui para a educação, esse trabalho não foi feito. Infelizmente, as famílias ficaram desassistidas e agora nós estamos com um problema bem sério. Só que, graças a Deus, em 2025 a gente está retomando, a gente está tendo um cuidado e um olhar de respeito a essas famílias que são carazinhenses, que estão apostando a sua vida em nós para que eles continuem lá dentro do empreendimento. E, basicamente, esse problema atinge os condomínios da Floresta ou isso está em outros condomínios também? Não, está em todos. Nós temos Oriental, nós temos Aldeia do Minuano, Floresta e FAI. Todos os nossos empreendimentos estão com problema. Todos nós temos várias famílias, tanto que eu me preocupo bastante com isso. Tanto que a gente parou de fazer qualquer outra coisa, qualquer outro movimento para novos empreendimentos, porque eu tenho famílias em risco. Então, assim, não adianta eu pensar, não, vou pensar projetos habitacionais para novas famílias, mas e as famílias que eu já estou ali e vão ser despejadas e não vão ter para onde ir. São pessoas com deficiência, idosos, famílias com 4, 5 crianças. E assim, para a pessoa não ter pagado o valor que era mensal, é porque algum problema essa família tem. Ninguém paga uma continha baixinha assim se teria condição de pagar. Então, eu tenho que voltar a pensar naquelas pessoas que estão em situação de risco. E como eles já ganharam o empreendimento, só ganham uma vez na vida. Se forem despejados, vão para a rua, para onde eles vão ir? Vão voltar para Sangas. E a gente não quer que eles voltem para onde a gente já tirou eles. Nós já estamos com problema na Sanga e de alagamento. Como é que vai mais uma família para lá? E como que ela vai? Vai só com a roupa do corpo e as coisinhas que adquiriram nesses anos? Não tem como, né? Então, a preocupação está bem grande. E nessa semana, Cátia, vocês estão fazendo um levantamento também de pessoas que se inscreveram em outros anos, Sim. ficaram aguardando, estão na suplência. Como é que foi a procura do pessoal até aqui? É que a gente fez um levantamento do que já tinha sido feito lá quando eu ainda era assistente social do Departamento de Habitação, que a gente fez inscrição e sorteio lá em 2012, 2014, 2016. Então, a gente unificou essas listas e deu mais uma oportunidade para as famílias que estavam inscritas. Infelizmente, só 8 pessoas procuraram nós, e uma lista de mais de 300 nomes. E isso me preocupa, porque as pessoas todo dia procuram nós porque não têm onde morar. E quando a gente abre o espaço para essas pessoas virem, elas não vêm. Isso me preocupa bastante. Então, hoje encerra o prazo. Infelizmente, temos um feriado aí, né? Então, segunda, terça e quarta, divulgamos assim amplamente isso. Que tinha para as pessoas que tinham se inscrito, vir até o departamento, olhar se o seu nome está ali, trazer a documentação. Só 8 pessoas vieram. Então, semana que vem temos conferência. Já encerrou o prazo. Dessas pessoas perderam mais uma oportunidade. Então, ainda em 1º de julho, abre de novo para todo mundo novamente se inscrever. Só que daí, assim, 1º de julho a 1º de agosto. Perdeu essa oportunidade, a gente não vai. Se nós tivermos novos empreendimentos em 2025, a gente vai entregar dali 2 anos, 2 anos e meio. Por quê? Tem que construir o empreendimento. Claro. Tem que ver se tem que fazer inscrição, sorteio, tem que ter ampla demanda. Então, é um processo longo. Então, agora a pessoa tem a oportunidade de entrar dentro dos empreendimentos que já tem. E assim, eu escutei também que a gente tem que fazer um trabalho que as pessoas que não estão gostando mais do Minha Casa Minha Vida por causa dos problemas. Eu sempre digo, a gente quando ganha um empreendimento, Minha Casa Minha Vida, a gente tem que ser grato. É uma oportunidade de mudar a tua vida. Ah, mas tem problemas nos condomínios? Tem problemas como qualquer lugar. Eu moro no centro, num condomínio, num padrão excelente, e eu também tenho um problema ali. Como é que a gente não vai ter problemas no baixa renda? Claro que a gente vai ter problema. Só que, como eu sempre disse para os moradores no trabalho social, a gente tem que viver para a gente. A gente não tem que viver pro condomínio, a gente tem que viver para a gente. E agora que a gente voltou em 2025, a gente está fazendo uma parceria muito boa com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com todos os órgãos de investigação, com os síndicos, para que a violência, o problema que tem geralmente dentro dos empreendimentos pare. E a gente sabe que isso é possível porque foi possível por 6 anos. E muitos dos empreendimentos já foram vendidos, porque foi quitado em 2023,
foi quitado para quem pagou até 60%. Então, várias famílias puderam vender o seu empreendimento e morar mais perto das suas famílias. Bom, também eu vi várias famílias assim que venderam e estão muito bem. Usaram aquele recurso da casa, agora conseguiram comprar uma casa em outro lugar perto da sua família. Então, quem está 50% quase, ou 40% já é vendido, já é financiado novamente. São pessoas assim que já têm um pouquinho mais de condição e que estão pagando um pouquinho mais. Então, a realidade dos condomínios estão muito diferente do que era. E a gente tem que acreditar que vai mudar melhor, vai mudar mais ainda, né? A gente precisa também conscientizar as pessoas, Kátia, que elas também precisam ter um interesse, né? Não adianta só um lado a prefeitura oferecer oportunidade, ter ali, né, os programas habitacionais, mas a pessoa também precisa querer e fazer a sua parte, né? Eu sempre digo que eu tenho famílias que eu tirei, que a gente fez o trabalho social, que moravam beira de sanga, que moravam com galinha, que moravam numa estrebaria. Isso é uma realidade, assim, quando vieram para os condomínios, tinham a roupa do corpo. A gente teve que ajudar com móveis, até a lâmpada da casa a gente teve que comprar porque a família não tinha condição. Hoje, de passados 8, 9, 10 anos, é outra família. As crianças estão grandes, já são adolescentes, estão na escola, a família está empregada. Assim, de 90% da população que entrou ali, de 100, 90% se organizou. 10% não conseguiu. Mas 90%, assim, a gente vê que mudou. Só precisava uma oportunidade. Uma oportunidade que conseguiram e que a gente quer que mais pessoas também tenham. Perfeito. Kátia, eu quero aproveitar e colocar o microfone à disposição, se tiver mais algum recado para deixar aqui para a nossa audiência, né, que é importante reforçar o convite, então, para essa nossa conferência, né, e o pessoal que precisa aí dos programas habitacionais, que procurem o Departamento de Habitação para saber da sua situação. Isso. A gente sempre pede todos os espaços, né, de mídia, porque, assim, é mais fácil chegar na casa das pessoas quando é pela mídia, né, porque hoje tudo é celular. Tudo é celular, mais do que TV é celular. Então a gente pede para todas as pessoas que se inscreveram lá em 2012, 2014, 2016, que venham até o Departamento de Habitação hoje, que é o último dia, para ver se o seu nome está na lista. Venham pessoalmente. Tem pessoas mandando mensagem para mim no WhatsApp. Assim, coisas importantes a gente não trata por WhatsApp. A gente trata pessoalmente, olhando para a cara do servidor, lá para o nosso colega. Olha, eu quero que olhe o meu nome na lista. Você pode até pedir para olhar, não, quero olhar se o meu nome está aí. Olha lá se está, traz o documento que é bem facilzinho, CPF, RG, comprovante de renda e residência e um extrato do cadastro único. Coisas bem fáceis. A documentação mais difícil é quando a pessoa tem que enviar para a Caixa, que daí tem que tirar a negativa lá no registro de imóveis, aqui no cadastro único, para ver se teve imóveis no nome. Então, a gente pede para essas pessoas que se inscreveram em alguma época, de 2012 até agora, que vá até o Departamento de Habitação hoje. Dia 24, terça-feira, temos a nossa conferência das cidades. A gente convida toda a população. A importância de saber sobre a sua cidade. A conferência das cidades não é só sobre habitação, é sobre o que você quer para a tua cidade. Então a gente convida como Departamento de Habitação, que o meu interesse é a habitação. Sim. Mas tem pessoas que querem saber como é que vai ser a mobilidade do trânsito, claro, o meio ambiente. Isso tudo é sobre o guarda-chuva das cidades. Então é importante você saber o que está acontecendo na tua cidade. Então a gente convida, dia 24, a partir das 8 horas, vai ter, principalmente as pessoas que estão estudando, né, os estudantes, vai ter certificação, quem precisa vai ter lá para complementar suas horas. As pessoas que querem saber o que está acontecendo na cidade, a gente convida, porque vai ser a partir daí que a gente vai construir propostas de políticas públicas para o nosso município. É através das conferências, vai ter do idoso, vai ter da assistência social, vai ter da habitação, que é das cidades. É através disso que a gente traz políticas públicas para o nosso município. É através das nossas conferências, dos nossos debates, que a gente traz política importante para o nosso município. Aí, dia 1º de julho, começam nossas inscrições para Minha Casa Minha Vida, suplência. Me perguntaram bastante o que é a suplência. Suplência é assim, quando tu ganha um imóvel, você não fica, você sai, a gente tem que botar um outro morador lá. A gente chama esse morador de suplente. Então, é suplência dos empreendimentos que já existem no nosso município. A Aldeia do Minuano, que é lá na Conceição,
Oriental, que é no bairro Oriental, Floresta, 1, 2, 3 e 4, que é no bairro Floresta, e FAI. Então, unificamos a lista. Antigamente, cada empreendimento tinha sua lista. Hoje, ele vai ser unificado. Por quê? Porque se você ganhar, Mara, foi sorteado, né, na lista antiga, sorteava lá no Oriental. Lá no Oriental é apartamento, você tem cachorro. E o que acontecia? O cachorro ia, ou os cachorros, os gatos, acabavam na rua. Exato. E mais um problema. Mais um problema. Então, hoje a gente vai, tu ganhou lá no Oriental, mas você tem escolha de ir para os Florestas. Então, você vai para o Floresta. Se tem cachorro, tem gato, vai para o Floresta. Mas é que tu não pode ter 10 cachorros, né? Tu pode ter 1 cachorro, 2 cachorros, que é o normal. E você pode escolher ir para o Floresta. A gente vai dar oportunidade para a família escolher onde ela quer morar. Não precisa, mas eu moro aqui na Oriental, ganhei na Oriental, vai para Oriental. Não, eu ganhei, moro aqui na Oriental, mas eu sou lá do bairro Floresta. Tenho minha mãe e meu pai lá no Floresta, quero morar no Floresta. Então, vai para o Floresta. Desde que tenha sido escrito e esteja tudo certo com a sua documentação, vai para esse bairro, vai ao bairro que escolher. Não queremos segregar a nossa população. E convidando, reforçando, por favor, precisamos de vocês na nossa conferência para debater o que é importante para ti, o que é bom para a nossa cidade. Com certeza. Kátia, mais uma vez, obrigado. E o microfone está sempre à disposição, sempre que precisar chamar a nossa população aí, passar o recado também e trazer as novidades da habitação, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Conversamos então com a Kátia Soares Alberti na edição de hoje do Correspondente Diário, falando então da nossa habitação aqui de Carazinho. Amanhã a gente retorna aí com um novo programa. Até mais.